Eu quero que todos nós venhamos ler este texto na Bíblia Viva. Você pode acompanhar aqui, que às vezes a sua Bíblia vai estar em uma outra versão, mas eu quero que todos nós venhamos ler em uma única voz juntos esse versículo que está aqui. Amém? Vamos lá? A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar vida eterna, vida completa. Amém? Vamos de novo, parece que eu vim sozinha. Amém? Eu nem falei no microfone. Amém? 1, 2, 3. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar vida eterna, vida completa. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Paizinho querido, soberano Deus, que o Senhor possa, papai, conduzir este momento, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar me usando para a honra e glória do teu santo nome. Paizinho querido, que os nossos corações possam estar abertos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Paizinho querido, fala conosco, fala aos nossos corações, que o Senhor venha agir nas nossas vidas, Paizinho querido, no nome do Senhor Jesus. Papai, receba a nossa gratidão e continue conosco, papai, porque o Senhor é o convidado principal dessa reunião. Nós te louvamos e te agradecemos, Paizinho, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Antes de estar aqui entrando na palavra, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero aqui agradecer ao pastor Pablo pelo apoio. No final de agosto, eu estava assistindo uma aula de primeiros socorros, sobre primeiros socorros psicológicos, e o professor falou sobre esse tema, sobre o suicídio. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração para trazer essa palavra de reflexão, de conhecimento para as nossas vidas. E na mesma hora eu entrei em contato com o pastor e falei para ele, pastor, vamos estar falando sobre o suicídio. E ele abraçou essa causa. Obrigado, pastor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer duas pessoas em especiais, que é a pastora Estela e a missionária Leila, que sempre tem me cobrido de oração e sempre tem sido minhas parceiras de oração. Que Deus abençoe, pastor, Deus abençoe, missionária Leila. Eu quero agradecer o irmão Renailton, que nos ajudou aí com as apresentações, nos ajudou aí na correria do computador. Tivemos um pequeno contratempo, mas ele aí, Deus tem abençoado. Muito obrigada, irmão Renailton, e Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer a todos os obreiros que têm nos ajudado também na oração. Hoje de manhã nós tivemos uma consagração muito abençoada. Que Deus abençoe a vida dos obreiros. Quero agradecer ao irmão Júnior, que está ali nos ajudando na filmagem. Quero agradecer ao diácono Manuel, que está ali no som. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer a todos os visitantes, você que nos visita. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo, nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu quero agradecer aqui em especial a vereadora Thaís Lopes, presidente da Câmara dos Vereadores, que convidamos e está aqui. Muito obrigada, Thaís. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vanessa, assessora da Thaís, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Os demais visitantes, que Deus abençoe as nossas vidas. Sem mais nos estendermos, nós estaremos falando sobre esse tema muito complexo. O tempo ele é curto para poder falar da dimensão dos acontecimentos, mas nós estaremos aqui tentando resumir ao máximo para poder ser bem objetivo e que você possa estar bem atento, que é um tema muito importante e muito assustador.
números muito assustadores. E nós estaremos vendo aqui algumas coisas que, em nome de Jesus, que possa mexer com você, porque mexeu muito comigo esse tema, esses números, mexeu muito comigo, e eu espero que mexa com você, mas que mexa de uma forma de alerta, que mexa com você de uma forma de prevenir você, para ajudar você a prevenir um suicídio na vida de outras pessoas, e que jamais você venha esquecer que Jesus te ama e que você é importante para Deus. O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015, e é uma iniciativa da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nas últimas décadas, observa-se um crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre jovens. E em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média em outras faixas etárias, e lembrando que estamos falando de jovens. E às vezes a gente pode pensar assim: 28 anos é muito tempo. Uma taxa de 30% comparado a 28 anos, a gente pode pensar que é pouco. Por isso que eu trouxe essa estatística, para que nós venhamos estar observando a profundidade desse assunto. Nós temos aqui uma informação de 2019, há 3 anos atrás, que a cada 40 segundos, isso de 2019, uma pessoa no mundo comete suicídio. 40 segundos é muita coisa. E isso aqui essa informação é de 2019, antes da pandemia. Com a pandemia, isso aumentou e muito. E infelizmente, com certeza, não tenho a atualização desses dados de hoje, procurei e não consegui encontrar. Infelizmente, esse número com certeza aumentou. E para que a gente possa entender essa questão de 28 anos, eu trouxe aqui, não sou professora de matemática, não gosto de matemática, mas trouxe aqui uma pequena reguinha, uma pequena soma para a gente possa entender essa quantidade de 28 anos e 30%. Veja bem, um ano ele tem 365 dias. 28 anos, contando 365 dias no ano, nós temos um total de 10.220 dias. A cada hora, 90 pessoas morrem por suicídio. No período de 1 hora, 90 pessoas morrem por suicídio. Em 24 horas, 2.160 pessoas cometem suicídio. Em 28 anos, que foi o prazo, o tempo que nós vimos aqui, um período de 28 anos. Um período de 28 anos, 10.220 dias, tem um total de 22.075.200 pessoas que já se suicidaram. Olha como é assustador. E eu quero levar você a pensar um pouquinho. Se dessas 22.075 pessoas, 22 milhões, perdão, 75.000 pessoas e 200, imagine se uma dessas pessoas é alguém da sua família. Isso não é preocupante? Por mais assustador que seja,
nessa contagem aqui, espero que nenhum de vocês que estão nos ouvindo tenha um ente, um parente ou uma pessoa próxima que esteja nessa estatística. Mas imagine você, se dentro dessas pessoas tem alguém da sua família. Então, é algo para nós pararmos e pensarmos o que nós temos feito e o que eu posso fazer para que essa estatística venha a diminuir. Nós vemos aqui que a taxa ela cresce por uma conjunção de fatores. A sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais uma rede de apoio. Além disso, é desiludido em relação aos ideais de outras gerações tiveram, afirma Neuri Botelho, psiquiatra da Unicamp. Veja bem, nós estamos vivendo em um tempo do eu, do ego. Se eu estou bem, o próximo problema dele, não é problema meu. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma época assim. Mas vamos nos colocar do outro lado. Será que se eu estivesse com algum problema, estivesse com uma ideação suicida, será que eu não queria o socorro de alguém? Será que eu não queria alguém que se preocupasse comigo? Da mesma forma, existem pessoas que a alma está gritando por socorro, e muitos de nós estamos fazendo essa graça. Nós vemos aqui que, conforme a OMS, o Brasil ele está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídio, ficando atrás da Índia, a China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2013, contabilizou 11.821 suicídios, 9.198 do sexo masculino e 2.623 do sexo feminino. O Brasil, ele é o signatário, ou seja, é aquele que assinou o Plano de Ação sobre a Saúde Mental de 2013 a 2020, que busca a redução da taxa de suicídio em 10% até em 2020. Essa é uma estatística de 2019. No entanto, nos últimos 10 anos, o número de suicídio no país tem aumentado. A OMS fez um plano para poder tentar reduzir pelo menos 10% e fez foi aumentar. E isso não preocupava o governo. Com base nos últimos números que nós falamos a respeito de 28 anos, eu quero trazer aqui essa estatística de 10%, porque às vezes a gente pode pensar, mas só 10% é tão pouco. Mas eu quero trazer aqui para você ver que não é tão pouco como nos parece. E essa estatística, lembrando que nos 28 anos, são de jovens, não são total de todas as pessoas, são uma estatística de jovens. Então, a OMS busca uma redução de 10% na taxa de suicídio. Buscavam até 2020, né? Isso é uma taxa de 2019. Então, pegando esses 28 anos, de 22.075.200 pessoas que suicidaram, representa 30%. Se nós pegarmos esses 30%, que refere a 22.075.200 pessoas, 10% dessa redução entre jovens, teremos uma diminuição de 7.358.400 pessoas. Então 10% não é pouca coisa. Só que infelizmente não reduziu, fez aumentar. E nós temos aqui uma pessoa a cada 100 mortes no total, 100 mortes no total. Uma pessoa dessas 100 que morreram é por suicídio. E isso é uma taxa do ano passado, de 2021. Então é assustador. E isso tem preocupado o governo. Mas isso te deixa preocupado? Te deixa preocupado? Será que isso tem incomodado a mim e a você?
porque já se passou mais de 1 hora desse culto. E em 1 hora, 90 pessoas estão tirando a sua vida. Meu Deus, misericórdia. É algo para a gente se preocupar. Nós temos aqui só um instante, irmãos. A taxa de suicídio no Brasil. Problemas técnicos, irmãos. A taxa de suicídio no Brasil, ela tem, em 10 anos, ela teve um aumento de 43%. E essa é uma estatística, eu escrevi aqui abaixo, porque também é embaçado a imagem. Essa matéria é do dia 5 de junho desse ano, às 6 horas da manhã, ela foi publicada. Somente neste ano, ou seja, somente os 5 primeiros meses do ano. Por quê? Porque essa foi uma matéria publicada no começo de junho, então junho não entra. Em 5 meses, teve 451 milhões e 293 pessoas que tiveram a sua vida ceifada por conta do suicídio. É muita gente. É muita gente. É algo para a gente ficar, se for preciso perder noite de sono, para orar para alguém, para pedir a Deus misericórdia pela vida de alguém. Que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha nos acordar, que nós venhamos entender que toda vida é importante para Deus, independente se é alguém que a sociedade não gosta, independente se é um assassino, é um traficante, independente da situação da pessoa. Jesus ama a todos de igual modo e Jesus morreu por todos. Jesus não escolheu, eu vou morrer por esse e por esse. Jesus morreu por todos. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E o número é ainda maior de indivíduos que tentam suicídio, de acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. E cada suicídio impacta famílias, impacta sociedade, impacta o país inteiro. Imagine você, quando você assiste uma reportagem, fulano cometeu suicídio, fulano foi encontrado com uma corda no pescoço, fulano era um pai de família e deu um tiro no ouvido, a mulher era uma mulher aparentemente estava tudo bem, trabalhadora, tinha os filhos, cuidava da casa, de repente ela toma algum medicamento, um punhado de medicamento ou um veneno e ela morre e tira a própria vida. E será que isso não tem incomodado a mim e a você? Segundo Gazeta do Povo, uma matéria de 11/9/2019, os homens apresentam 76% dos suicidas do Brasil, revela a OMS. E os casos de tentativa de suicídio em Goiânia, a partir de nós, aumentaram 470% entre adultos no período de 2015 a 2020, em Goiânia. No mesmo período, ou seja, de 2015 a 2020, teve 3.205 casos de lesões autoprovocadas, ou seja, alguém que tentou cortar o pulso, alguém que tentou beber algum medicamento, alguém que tentou se lesionar tentando provocar o suicídio. E nesse mesmo período, que é de 2015 a 2020,
de adultos foi 470%, de adolescentes foi 578%, de adolescentes que tentaram tirar a sua vida no período de 2015 a 2020 em Goiânia. Em Goiânia. E você já parou para pensar, e às vezes até aí no seu lugar você fez a pergunta, mas por que o número de suicídios entre os homens é ainda maior? Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para ofender ninguém. Todos nós sabemos que a maioria dos homens coloca uma capa de super-homem, de homem de ferro, muito durão, que não pode pedir ajuda para ninguém, que não pode reconhecer que necessita da ajuda de mais alguém, porque senão, fazendo isso, vai demonstrar uma fraqueza, e o homem não pode ser fraco. Infelizmente, a maioria dos homens assim pensa. E por conta de irem jogando cargas em cima de si, de pegando tudo para si, eu consigo, aquele ditado, querendo abraçar o mundo, eu consigo, eu dou conta, eu consigo, eu sou o homem da casa, eu sou o marido, eu sou homem, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, a minha mulher não pode resolver, isso é eu que tenho que resolver. Eu quero trazer aqui algo para você pensar um pouquinho. Imaginemos um balão, né? Um papo de anjo, né? Como dizia antigamente, um balão. Você pega ele e você começa a encher. Enche um pouquinho, passa mais um pouquinho, você enche novamente. Passa mais um pouquinho, você enche mais um pouco. Você enche mais um pouco. Você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo. Ele vai ficando cada vez maior. Você enche, enche, enche. De repente, ele estoura. Por quê? Porque ele não suporta. Pega uma bacia, começa a encher ela de água, vai enchendo, ou coloca uma mangueira ligada, ou vai pegando uma outra vasilha e vai enchendo a bacia. Vai chegar o momento em que ela vai transbordar. Nós somos limitados, todos nós temos limites. O único que é ilimitado é Deus. Então, homem, você que me escuta, se você precisa de ajuda, pede ajuda. Chega na sua mãe, chega no seu pai, chega na sua irmã, no seu irmão, na sua esposa, no seu filho e fala: olha, me ajuda, porque ninguém consegue resolver tudo sozinho. Nós temos um limite. Aí o que acontece? O homem, ele é o cabeça do lar, sim. Ele tem que tomar providência, sim. Mas por que a esposa não pode ajudar? Por que os filhos não podem ajudar? Existe uma frase que diz que sozinho nós vamos mais rápido, mas com outras pessoas nos ajudando, nós vamos mais longe. A palavra do Senhor nos diz que o cordão de duas dobras, ele não se quebra facilmente. Por quê? Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Quando um está dando conta mais, o outro está com força para poder ajudar. Ah, está difícil demais, eu não dou conta. Pode contar comigo. Vem cá, coloca o seu braço aqui no ombro, eu vou te segurar, leva uma razão, mas nós vamos chegar. Em Olimpíadas, eu acho lindo algumas situações de Olimpíadas que a pessoa está quase desmaiando, ou às vezes até cai no chão,
matando homens. Procura ajuda em nome de Jesus. Você não vai estar sendo fraco pedindo ajuda. Pelo contrário, você vai estar sendo forte e reconhecer que você é ser humano. E todo ser humano precisa de ajuda. Eu quero fazer aqui uma interrogação. Taxa de suicídio em Palmeiras. Eu fui atrás de respostas, porém sem sucesso. Por quê? Segundo as informações que me passaram, o seguinte: quando tem um boletim de ocorrência que relata, né, o suicídio, um crime, alguma coisa, é registrado esse boletim de ocorrência, chama RAI, que é Registro de Atendimento Integrado. E nesse boletim, nesse documento, o suicídio, ele fica com um ponto de interrogação, fica em aberto. Por quê? Porque tem que ser investigado, tem que ter laudos médicos comprovando que realmente foi suicídio e não alguém, né, tirou a vida da outra pessoa e fez, né, de conta que fosse um suicídio. Só que, segundo informações que eu tive, esse documento chamado RAI, que é Registro Integrado, Registro de Atendimento Integrado, ele não tem como ele ser editado depois que os laudos são conclusos. Por isso que não temos um número em Palmeiras de Goiás da taxa de suicídio. Tá bom? Eu quis trazer aqui porque às vezes poderiam pensar, mas trouxe, né, a taxa de suicídio no Brasil, tem em Goiás, tem em Goiânia, mas não tem em Palmeiras. Justamente por isso, tá bom? Em plena pandemia, em 2020, o estado de Goiás, nós não estamos falando do Brasil, estamos falando do estado de Goiás. O estado de Goiás, ele ficou em 5º lugar no ranking de óbitos por suicídio no país, com 8,22 mortes por 100 mil habitantes. É muita coisa. Isso dados de 4 de março desse ano. A psicóloga Rosana Silva, ela nos traz um relato. Tem uma taxa de suicídio, que o suicídio é a 4ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a psicóloga Rosana Silva, ela diz o seguinte: o suicídio afeta indivíduos de diferentes origens, sexo, cultura, classe social e idade. Os fatores sociais também implicam no acometimento do suicídio. No público jovem, o bullying e a falta de rede de apoio social também pode conduzir para o suicídio. Nos adultos, o desemprego, por exemplo, passa pela questão econômica e política do indivíduo e também pode ser um fator determinante, segundo Rosana, que é a psicóloga. E o que isso significa? Quantos jovens têm sofrido bullying? De todos os tipos. E às vezes, o pai e a mãe, infelizmente, às vezes acha que o jovem, o adolescente, está querendo aparecer, querendo criar caso na escola, querendo chamar a atenção, e às vezes não dá real atenção para esse assunto. E nós devemos tomar muito cuidado, porque o bullying pode levar a pessoa ao suicídio. É algo muito sério. Nos adultos, o desemprego, por exemplo, passa pela questão econômica e política do indivíduo e também pode ser um fator determinante.
destacou que é de suma importância cuidar da saúde mental. É possível observar o aumento do quadro de muitos transtornos mentais mais subnotificados. Existem muitas pessoas que não relatam os problemas para terceiros, achando que conseguem dar conta por ser uma questão individual. Aí eu não vou contar o que eu estou passando para diaconisa séria, porque é algo individual meu. Eu tenho medo de às vezes ela me criticar. Eu estou usando um exemplo aqui dentro. Mas muitas pessoas pensam assim: o que a outra pessoa vai pensar de mim? O que a outra pessoa vai falar de mim quando eu comentar que estou com algum problema? E às vezes, infelizmente, muitos de nós estamos nesse lado de que as pessoas não podem confiar em nós, porque às vezes quando uma pessoa conta que está com às vezes um pequenino problema, que às vezes para mim e para você parece muito pequeno, às vezes eu e você criticamos. E faz o quê? Começa a criar uma barreira entre nós e a outra pessoa, de impedir de pedir uma ajuda. Eu vou comentar o que eu estou passando e a pessoa vai criticar, a pessoa vai rir de mim, a pessoa vai começar a fazer de mim chacota. É algo individual, então eu vou guardar para mim, porque se as pessoas começarem a falar, aí que eu vou começar a me sentir mal. Às vezes isso pode acontecer, sim, infelizmente acontece, mas às vezes, por causa de uma ou outra situação que aconteceu dessa forma, às vezes a pessoa se blinda de pedir um socorro, de pedir uma ajuda, porque ela já foi decepcionada, porque pediu ajuda e foi decepcionada, porque as pessoas saíram comentando, começaram a ficar rindo das pessoas. A especialista, ou seja, a psicóloga Rosana, ela relatou que a saúde mental ainda é um tabu para muitos e que existe uma dificuldade muito grande das pessoas conhecerem que passam por um problema e precisam procurar ajuda. É preciso tirar os rótulos e marcas e cicatrizes que estão em volta de uma falta de compreensão sobre esses transtornos. Veja bem, a saúde mental ainda tem muitas pessoas que criticam. Se alguém falar que está com um problema de ansiedade, está entrando em depressão, está com alguns sintomas, o que a sociedade fala? Muitas das vezes começa a rir. Isso é exagero. Está exagerando. Ouviu falar que alguém está sentindo alguma coisa? Está sentindo também. Isso aí sei logo passa. E às vezes pessoas de dentro da família, às vezes pessoas próximas, que precisariam ser as pessoas que mais ajudariam, são as pessoas que às vezes mais criticam, as pessoas que mais viram as costas, as pessoas que às vezes uma pessoa vai chegar aí, o pai e a mãe, e vai falar que está com um problema, e vai falar assim: o seu problema é só esse? Deixa eu começar a contar os meus também. Infelizmente nós vivemos em uma sociedade assim. Nós temos que abraçar a causa do outro como se fosse nós, porque amanhã é nós que podemos pedir ajuda. Às vezes é nós que poderíamos estar necessitando de um socorro. E se hoje eu e você negarmos ajuda para alguém, amanhã pode ser nós que vamos precisar de ajuda. E essa pessoa que nos ajudou, às vezes ela vai virar as costas e dizer: porque eu precisei de você, você virou as costas para mim. Então nós temos que se colocar no lugar da pessoa, outra pessoa, e entender que isso não é um tabu, que isso não é historinha, como diz o ditado, história para boi dormir. É coisa séria, e é coisa muito séria.
depressão ou qualquer tipo de doença mental, de acordo com a Rosana, psicóloga, não está relacionada com fé, entenda bem, mas ela, ou seja, a fé é muito importante e pode auxiliar no fortalecimento para enfrentar a doença que causa um sofrimento imenso na vida das pessoas. Quando eu li isso aqui de primeira mão, eu pensei assim, gente, essa mulher deve estar meio louca. Mas quando a gente vai entender um pouco, isso não está errado. Que os problemas psicológicos, qualquer tipo de problema mental, ele não está ligado à falta de fé. Às vezes a pessoa tem fé, acredita em Deus, mas falta força. Eu sei que está errado, eu sei que tirar a vida é errado, mas eu não consigo. Quantas e quantas pessoas, hoje mesmo a pastora Estela falou na consagração aqui de manhã, que recebeu ligação de uma pessoa pedindo socorro, porque tinha saído na rua, e aqui em Palmeiras, tinha saído na rua querendo tirar a própria vida, e encontrou com alguém que deu o número do telefone da pastora e falou, liga que ela vai te ajudar. E a pastora veio e orou com a pessoa, e a pessoa chorou que nem uma criança, pedindo socorro, me ajuda, eu quero me suicidar, mas na verdade eu não quero morrer, eu preciso de ajuda. Que nós venhamos entender isso, que as pessoas clamam por socorro, e muitas das vezes, a maioria das pessoas estão tampando os ouvidos para esse grito de socorro. Às vezes um adolescente chega no pai, na mãe, e começa a falar, eu não aguento mais essa vida, eu não suporto mais esses problemas. Às vezes até o próprio pai, a própria mãe, ou às vezes alguém perto, olha e fala assim, que problema que você tem? Você ganha não das mãos. A única preocupação que você tem que ter é de estudar. Espero que os seus filhos aqui, no caso, não falaram em Minas. A preocupação que você tem é de estudar. Mas todo ser humano ele tem uma alma. E a alma, ela geme, ela grita, ela chora. E se a ausência de problemas físicos que você conseguiria ver fosse resolvida com o dinheiro, por que então, eu te pergunto, mas não precisa me responder, por que então que pessoas que têm muito dinheiro te dão? Então não é a falta de dinheiro, é isso aqui, é a saúde mental, é o coração que está ferido, é a alma que está sofrendo. Meu primeiro pastor, ele contou uma experiência que eu nunca esqueci. Ele disse que estava pastoreando uma igreja e um presbítero da igreja precisava de alugar uma casa. E ele passando na rua viu uma placa de aluguel de uma casa, um número de telefone. Ele pegou o número de telefone, pegou o celular e ligou a pessoa do outro lado, nem falou alô, falou assim, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O pastor sem entender o que estava acontecendo. E o pastor pegou e perguntou o que está acontecendo. Ele falou, olha, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, eu estou aqui com uma arma na minha cabeça, eu estou querendo tirar a minha vida, como que o senhor conseguiu o meu número? E o pastor falou, olha, você tem uma casa para alugar, não tem? Tem. Eu peguei o número na placa que estava na casa. Pastor, e ele se identificou que era o pastor, o senhor pode vir aqui na minha casa agora? E ele foi. Chegou na casa, o homem levou o pastor lá no quarto. Falou, pastor, olha aqui. Essa aqui é a arma que estava na minha cabeça quando o senhor ligou. Aqui está carregada. Só faltava puxar o gatinho. Quando eu ia puxar o gatinho, o telefone tocou. Quantas pessoas
pessoas, antes de dar um grito enorme de socorro, estão dando sinais. Dá um sinal aqui, um sinal ali. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia que nós não ouvimos o grito de socorro. Nós veremos alguns sinais das pessoas clamando por socorro. Existem pesquisas científicas sobre a importância da fé no tratamento das doenças. A fé é sim importante. Deus, ele tem que ser convidado a fazer parte da vida das pessoas. Porque o suicídio, ele é maligno. O suicídio, ele não procede de Deus. O suicídio, ele tem procedência maligna. E é Deus que pode resolver essa situação. Por isso que a pessoa tem que convidar Deus para fazer parte da sua vida. Ela não é a idealização suicida, ela não é uma ausência de fé, ela é uma fraqueza espiritual. As pessoas estão clamando por socorro. O suicídio, ele tem origem no diabo, não tem origem em Deus. Deus não se agrada, porque Deus, ele é o autor da vida. Ele não ensinou ninguém a tirar a própria vida. Só Deus, que é o autor da vida, que tem o poder, a autoridade para tirar a vida. Ele não deu isso a ninguém. E o diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir. Lembra o versículo que lemos no começo? João 10:10. O ladrão, ou seja, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então ninguém pode esperar alguma coisa boa do diabo. Tem muitas pessoas que pensam: ah, eu vou fazer pacto com o diabo, porque o diabo vai me fazer rico, vai me fazer a pessoa mais importante da face da terra. Ele pode até dar com uma mão, mas ele tira com duas. Deus, ele dá com uma mão, a pessoa com as duas. Porque o muito sem Deus, ele não é nada, mas o pouco sem Deus, ele é tudo. Salmo capítulo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. E fala isso para quem está próximo de você. Fala isso para alguém que às vezes está querendo tirar a vida. Deus não abandonou. É o ser humano que vira as costas para Deus e acha que Deus esqueceu dele ou dela. Mas Deus, ele não esquece de nós. E em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, o Senhor nos dá uma promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só alguns dias, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode contar com Deus, ele jamais te abandona. Isaías capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ele não te abandona. Você que está ouvindo nas redes sociais, você que está aqui, Deus, ele não te abandona. Sinais de alerta para a prevenção do suicídio. Os sinais de alerta escritos abaixo não devem ser considerados isoladamente. Não existe uma receita. É dessa forma que se identifica, porque cada pessoa, ela tem uma reação de uma forma. Entretanto, o indivíduo em sofrimento, ele pode dar certos sinais que devem chamar a atenção das famílias, de amigos próximos. Sobretudo, de muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. Essas manifestações não devem ser interpretadas como ameaças nem como chantagens emocionais, mas sim como avisos de alerta a um risco real. Pessoas que costumam falar da
da morte e do suicídio mais do que o normal. Todos nós comentamos, vemos às vezes uma matéria, comentamos sobre a morte, comentamos às vezes sobre o suicídio. Nossa, passou no jornal, um policial, ele matou 8 pessoas, sendo 6 pessoas da família, 2 fora da família, e depois ele se suicidou. A gente comenta, mas a pessoa ficar falando muito em morte, em suicídio, alguma coisa está errada. É algo de alerta para você que está perto. Se alguém começar a falar mais do que o normal, é um alerta. É para você acender uma lâmpada. Opa, isso não está certo. Confessar, se sentir sem esperanças, culpadas, por falta de autoestima, tem visão negativa da vida e do futuro. Aquele tipo de pessoa que começa a falar: ah não, nada tá bom, ah não, eu não vou vencer. E às vezes, infelizmente, muitos pais amaldiçoam seus filhos, dizendo que não vai ser nada com ninguém na vida. Infelizmente, essa é uma realidade. A pessoa começa a absorver aquilo tudo, começa a absorver, de repente, às vezes começa a falar: ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sou ninguém, eu não vou para frente, eu não posso realizar meus sonhos, eu tenho um sonho disso, ah, mas eu não vou conseguir. Igual uma certa vez, isso aconteceu comigo. Eu contei de um sonho que eu tinha para uma pessoa, a pessoa falou para mim assim, da minha família: não vai trabalhar para ver se consegue, não. Eu não disse que caísse do céu. Um sonho. Deus sabe como ele será realizado. E tem muitas pessoas que começam a absorver. É o balão que começa a encher. Chega um momento que não aguenta mais, ele estoura. Chega um momento que não aguenta mais, suicida, achando que vai resolver o problema. Pessoas que começam a expressar que quer se suicidar, que quer morrer, que não aguenta mais, de forma escrita, começa a escrever muita coisa sobre morte. Às vezes não tem aquela palavrinha, mas vamos ficar alerta. Começa a falar, começa a desenhar. E outro ponto, nas redes sociais. Pai, te pergunto, mas não para me responder: você tem observado as redes sociais do seu filho, da sua filha? Esposa, você tem observado as redes sociais do seu esposo? Esposo, você tem observado as redes sociais da sua esposa? Por quê? Porque às vezes lá, eu não estou falando para você cunhar, buscar ser crente, para brigar, criar confusão, não é isso. É você estar alerta. De repente tem algo lá que você pensa assim: opa, isso está estranho. Minha filha, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu me explicar aqui. Eu vi no seu Instagram, no seu Facebook, tantas redes sociais aqui, hoje eu nem sei o nome de todas. Eu vi aqui essa foto aqui, ou essa postagem, essa escrita aqui. O que significa isso? Isso é cuidado de quem ama. Nós devemos observar isso. Pressão na sociedade. Veja bem, o corpo perfeito, principalmente na era fit que nós estamos vivendo, né? Se você tiver 1 grama acima das demais pessoas da sociedade que você vive, aí você já é motivo de, às vezes, chacota para outras pessoas. Um corpo perfeito, ser bem sucedido financeiramente, uma vida perfeita. Por que eu coloquei aqui de aparências? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Às vezes, podemos ser perfeitos em 1, 2, 10, 20, 30 pessoas, mas 100% 60% de coisas, mas 100%
Isso aqui seria outra palestra. Quantas pessoas têm sofrido bullying? Pai, principalmente nas escolas, fiquem de olho nos seus filhos. Pressão da família. Pressão da família. Um emprego que ganha muito bem. Profissão que os pais querem. Ser o melhor de todos em tudo que se faz. Veja bem. Passou algum tempo atrás, se não me engano, foi no Fantástico. Eu achei bem interessante. Um grupo de pessoas, eles saíram pelas ruas movimentadas da cidade, pelos locais mais movimentados da cidade, e oferecendo um abraço para as pessoas. E eles chegaram e disseram: eu posso te abraçar? O pessoal achava meio estranho, mas até aceitava. O que me chamou muita atenção foi uma mulher. Alguém chegou nela para poder abraçar, aquela mulher abraçou e ela começou a chorar. E ela disse: há muitos e muitos anos eu não recebo um abraço. Quantas e quantas pessoas estão dentro da sua casa e da minha casa e às vezes nós não abraçamos. E pela hipocrisia, quando essa pessoa morre, chega lá perto do caixão: ai, eu te amo tanto. Fala que ama enquanto está em vida. Dá flores enquanto está em vida. Nós temos aqui sobre a taxa. Nós vamos andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Mas eu quero citar algo aqui em relação, até coloquei em vermelho aqui, profissão. Quantos e quantos filhos eles formam para uma determinada profissão porque o pai ou a mãe quer, mas não é o que a pessoa quer. Eu tenho alguém bem perto de mim que a irmã da amiga da minha parente, eu não posso contar nome e falar nome por questão de ética, uma pessoa bem próxima, formou em veterinário, pegou o diploma, chegou no pai, está aqui o diploma que o senhor tem, e foi estudar para ser X, porque o pai queria o diploma, queria que a pessoa, a filha, se formasse em veterinário. Formou, pegou o diploma bonitinho, o papai está aqui, o senhor queria, está aqui. E nessa pressão, tem muitas pessoas que não aguentam essa pressão. E tem outra questão aqui, esse próximo tópico é muito assustador. Na sexta-feira, eu te vi no quartel da Polícia Militar e conversando com o tenente. Ele me falou algo e é sobre esse próximo assunto que nós vamos falar, que me deixou muito assustada. A taxa de suicídio de policiais é quase 8 vezes mais do que a população em geral. Polícia Militar representa 66% do total de suicídios registrados. Em julho desse ano, a taxa de suicídio entre policiais de policiais ativos das diferentes corporações do Brasil apresentou um aumento de 55,4% do que no ano passado, com 121 ocorrências. Segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no fim de julho. O número é quase 8 vezes mais. Veja bem, estamos falando da polícia. O número de suicídios entre a polícia é quase 8 vezes maior do que a população em geral. Para o capitão Augusto, as pessoas
Veja bem, um policial, ele vai para uma ocorrência, tem ali uma jovem estuprada. Se ele tiver uma filha, será que ele vai pensar se fosse minha filha? Uma mulher que um bandido foi roubá-la, foi assaltá-la, machucou. Às vezes o policial, ele pode pensar, se ele for casado, se fosse a minha esposa, ou a minha mãe, a minha avó, isso mexe com o psicológico. Eu tenho uma pessoa também, bem próxima, que o irmão dela era policial militar. E ele disse que se algum dia ele chegasse a matar uma pessoa por conta da profissão, ele iria cometer suicídio. E de fato fez, pastor. Chegou um dia que ele teve que matar um bandido e depois ele foi e tirou a própria vida. A família estava em casa e o homem entrou para dentro do banheiro e não tinha mais. Eles escutavam lá no noite. É assustador. Infelizmente, é uma realidade. Na avaliação de Paulo César Couto Martins, doutor em psicologia e professor da PUC do Paraná, a exposição contínua à violência e ao risco é um dos fatores que mais impactam no significativo desgaste emocional dos policiais brasileiros. O policial ele trabalha com uma realidade muito dura e isso mexe com o psicológico de maneira extrema. Por trás daquela força e rigidez, muitas das vezes existe um sofrimento muito forte e é preciso ter um olhar atento para esses profissionais lidarem melhor com os aspectos emocionais. Existe num projeto de lei sendo votado para ter um acompanhamento mais de perto, os policiais terem um acompanhamento mais de perto, mas ainda não foi concretizado. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você já orou pela polícia? Será que você já pediu a Deus para poder guardar os policiais? Para as pessoas que me conhecem, sabem que há duas profissões que eu amo e sou apaixonada na vida: é bombeiro e policial. Porque são duas profissões que as pessoas arriscam a sua própria vida por causa da vida do outro. Surgiu, tem um bandido ali, alguém está assaltando, está roubando, enquanto muitos estão correndo, está lá os policiais correndo para poder salvar alguém. Tem algum lugar pegando fogo, enquanto muitos estão correndo no fogo, os bombeiros estão correndo lá para dentro do fogo para poder apagar. E você, se não orou, coloca na sua lista de oração, porque eles precisam de ser cobertos com a graça de Deus, para que Deus venha os proteger. E eu te faço uma pergunta: você tem honrado a polícia? Nós estamos falando dos policiais. Você tem honrado a polícia? Um dia isso aconteceu comigo, eu estava na Caixa Econômica aqui, e uma mãe estava com uma criança pequenininha e outra no braço, e a criança pequenininha estava correndo, estava aprontando. E sabe o que a mãe fez? Falou para a menina, ela estava sentada assim na minha frente, um pouco de lado assim, mais na frente. Eu escutei ela falar assim: eu vou chamar a polícia. Está passando medo na criança. Quando essa criança ela for crescendo, for entender as coisas, ela vai achar que a polícia é algo mal. Infelizmente existem os policiais maus, infelizmente, mas não são todos. E em uma outra situação, em um outro dia, eu vi no Instagram algo que eu cheguei a chorar, de tão lindo.
desceu da viatura, chegou na criança, fez continência para a criança. Sabe o que a criança fez? Colocou um dos militares no bolso, na minha opinião. A criança fez assim, ó. Deu para ouvir o estado da palma da criança na terra. Que coisa mais linda. Eu falei para mim mesmo, eu queria conhecer os pais dessa criança. Pai, ensine a criança a respeitar as autoridades. E eles precisam de socorro. Eles precisam de ajuda, porque eles são seres humanos. Eles são militares, mas eles são seres humanos. Debaixo daquela farda existe um homem, uma mulher de carne e osso, como eu e você, que infelizmente também comete suicídio, porque são seres humanos e precisam de socorro. Depressão. Existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. No Brasil, a taxa é de 5,8%, a maior taxa da América Latina, por causa da depressão. E isso uma taxa maior entre as mulheres. A depressão, ela não é frescura, não é uma forma de chamar atenção, não é só tristeza, não é falta de vergonha. Respeite e cuide de quem precisa de apoio. No entanto, que a depressão não é algo irrelevante, porque ela é responsável por cerca de 90% das causas de suicídio são por causa de depressão. A depressão ela é considerada pela OMS um mal do século. No sentido patológico, há uma tristeza e pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar entre si. A depressão ela provoca ainda ausência de prazer nas coisas que faziam bem e grande oscilação de humor e pensamentos que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. A pessoa gosta de fazer uma determinada coisa, de repente já não tem interesse por aquilo mais, algo está errado. A pessoa está pedindo socorro de alguma outra forma. Precisamos entender esse grito de socorro das pessoas que pedem socorro, pedem ajuda. Principais sintomas da depressão: irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer pequenas coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer. É uma pessoa que você vê que já é uma pessoa alegre, extrovertida, comunicativa, e de repente a pessoa começa a se fechar, a se trancar, começa a falta de interesse pelas coisas, não tem motivação, não tem apatia. É um pedido de socorro. As pessoas às vezes não vai chegar e dizer me ajuda, mas ela está falando todos os dias com atitudes, está precisando de socorro. E às vezes eu e você estamos deixando passar desapercebido, estamos fazendo vista grossa. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa. A pessoa começa a se culpar por tudo. Qualquer coisa a pessoa está se culpando, está achando que é por causa dela. Às vezes o marido perdeu o emprego, até a esposa começa a se culpar, achando que foi por causa dela. Ou às vezes a mãe perde o emprego, o filho começa a pensar que foi por causa dela, está atrapalhando. É um pedido de socorro.
machuca a mãe. Às vezes os filhos, às vezes o pai violenta os filhos, a mãe, e vai crescendo naquele histórico ali, a pessoa vai entrando em depressão. Quantos e quantos filhos? Eu conheço particularmente uma pessoa que cresceu num lar que o pai, ele machucava a mãe, batia na mãe. A criança foi crescendo e disse: quando eu for de maior, eu vou matar o meu pai. E infelizmente isso aconteceu. Quando ele criou a idade de maior, ele matou o pai, porque não aguentava ver a mãe sofrendo daquele jeito. E com certeza o psicológico desse homem, até hoje, certeza que é abalado. Diagnóstico de doenças, quantas e quantas pessoas, por exemplo, recebem o diagnóstico de câncer, que terroriza todo mundo. Para mim, particularmente, o próprio nome já é aterrorizante. Eu vou morrer mesmo, eu vou tirar minha vida, porque eu não quero passar por todo esse sofrimento. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Estresse crônico, ansiedade, disfunção hormonais, excesso de peso, sedentarismo, dieta desregrada, vícios como cigarro, álcool, drogas ilícitas. Isso tudo pode levar à depressão, ou é por causa da depressão que a pessoa está nessa situação. Uso excessivo de internet e redes sociais. Eu coloquei que nas redes sociais tudo é perfeito. Nas redes sociais a pessoa praticamente não trabalha, tem uma mansão, tem motorista, tem limousine. O corpo é perfeito, a pele maravilhosa, como se ele está prestes a um dia de neném. Aí a pessoa começa a absorver: eu quero isso, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclana. Aí a realidade é bem diferente, até para a própria pessoa que está nas redes sociais, é bem diferente. Aí a pessoa começa a ter depressão. Eu não consigo, a pessoa não consigo, porque eu não consigo. Só que é mentira. Nós devemos viver a nossa vida e não viver a vida dos outros. Traumas físicos e psicológicos, violência física e psicológica para o parceiro. Quantas as vezes a mulher ou o marido comete suicídio porque começa a ter tanta violência física e psicológica que, lembra do balão? Chega um ponto que estoura, que não aguenta mais. Pancadas na cabeça, problemas neurológicos, pode levar à depressão. Problemas financeiros, esse aqui é um dos grandes. A pessoa às vezes está com um problema financeiro, começa a endividar, começa a adquirir dívidas, chega a um ponto em que eu vou tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Separação conjugal, problemas cardíacos, enxaqueca, abuso sexual. Quantas e quantas pessoas às vezes tiram a própria vida porque não aguentam mais ser abusadas sexualmente, e às vezes por pai, às vezes por mãe, por avô, por tio, por tia, por pessoas bem perto. João 8,36: se o Filho vos libertar, quem é esse Filho? Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Eu estou aqui correndo porque eu quero chegar no ponto. Nós, na verdade, até já passamos do horário, mas eu só vou concluir aqui rapidinho. Expressões ou ideias de intenções suicidas. Fique atento. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. Menino, para com isso. Vai te falar besteira. Às vezes está pedindo ajuda. E às vezes as pessoas mais próximas estão achando que querem chamar atenção, está querendo aparecer. Isolamento. Às vezes a pessoa costuma estar junto com as pessoas, é uma pessoa que gosta de estar entre as outras pessoas, conversando, às vezes batendo um papo, ou às vezes até mandando uma mensagem no celular, mas de repente a pessoa já não quer mais estar junto com as pessoas, não querem mais. Você manda às vezes uma mensagem, a pessoa não responde, você liga, a pessoa não atende, começa a ter um isolamento. Isso é um grito de
ajuda. Ela pode chegar em você e dizer: olha, me ajuda, eu estou com um problema. E quantas pessoas procuram ajuda em outras pessoas, e o que a pessoa faz? Começa a rir, começa a espalhar por motivo de crítica. Às vezes não chega, por exemplo, no presbítero Will. O presbítero tem uma pessoa que me pediu ajuda. Me ajuda a estar intercedendo por essa pessoa. É diferente do que chegar e começar a criticar e começar a espalhar. A pessoa está confiando em você, não quer ter essa confiança. Porque tem muitas pessoas que às vezes foi decepcionada, pediu ajuda para alguém e essa pessoa começou a fazer fofoca. E essa pessoa ficou alguma coisa em você que quer pedir ajuda e está pedindo socorro, e de repente você faz a mesma forma que a outra pessoa fez com ela. Não quebre essa confiança. Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais da saúde. Saúde mental, procurar uma emergência, um apoio de algum serviço público. Entre em contato com alguém de confiança, indicado pela pessoa. Às vezes você vai conversar com uma pessoa: olha, eu tenho confiança na missionária Leila. Ou seja, a pessoa está falando que pode contar para ela ajudar também, mas não é para esparramar, não para mais ninguém. Uma pessoa de confiança que a pessoa citou, e principalmente ajuda a pessoa a procurar ajuda em Deus, porque Deus, Ele é o autor da vida, é Ele que pode ajudar. Ofereça-se para acompanhar essa pessoa a um atendimento profissional, a igreja. Tudo que a pessoa menos precisa é de julgamento. A pessoa precisa de acolhimento. Julgue menos e acolha mais. Deixa as suas opiniões de lado. Você não vai concordar com a pessoa falar assim: eu quero cometer suicídio. Não, toma aqui essa porta. Ou toma aqui esse revólver, toma aqui essa faca. Você não vai fazer isso. Olha, é errado, mas pode contar comigo. Eu estou aqui para poder te ajudar. Pode contar comigo. Não faz isso. Você vai conseguir, você vai passar
observe com Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não abra mão da vida, ela é Deus existindo em você. Não abra mão da vida. E eu quero pedir perdão